que o Trump ele ameaçou com tarifas por conta da Groenlândia, né? E eu já vou adiantar aqui para vocês, nós vamos trazer a matéria, tá? Sobre essa questão, falando, né, dessa ameaça que o Donald Trump fez. Porém, todavia, contudo, aqui durante o programa, Donald Trump cumpriu a ameaça dele e ele acaba de aplicar tarifas, tá, contra uma porção de países da Europa por não apoiarem a decisão aí, ou a intenção do governo Trump de anexar a Groenlândia. E esse aqui é um tema muito importante, né, senhor Sepúlveda, porque ele é definidor do século XXI. Eu acho que ele pode... Se nós estamos falando de uma alteração da ordem global, o tema da Groenlândia talvez ele seja o ponto crucial que vai moldar a nova ordem de estruturação, alianças globais e definir aí o que será o mundo daqui para frente, né? Esse é um tema muito, muito importante. Inclusive, meus caros, eu estou com um artigo pronto há 2 dias, não consegui publicar ainda, né, sobre a importância da Groenlândia, e vou fazer isso hoje, inclusive com prioridade lá na nossa plataforma, a plataforma PH Vox, lá na coluna do PH, tá? Mas vamos lá. Donald Trump está impondo tarifas a países que não apoiam o seu plano de anexar a Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos tem sido vocal sobre a sua aspiração de adquirir o território dinamarquês, dizendo repetidamente que o compraria e não descartando uma ação militar para tomar a ilha à força. Abre aspas. Posso impor uma tarifa aos países se eles não concordarem com a Groenlândia, porque precisamos da Groenlândia para a segurança nacional, disse Trump durante uma mesa redonda na Casa Branca ontem. Aliados europeus, incluindo Sir Keir Starmer, apoiaram a posição da Dinamarca e da Groenlândia de que a região não está à venda. Trump intensificou seus apelos para que a Groenlândia se torne parte dos Estados Unidos após o sucesso de sua operação ao complexo de Nicolás Maduro em Caracas em 3 de janeiro. O líder venezuelano está atualmente sob custódia americana. Dinamarca e Groenlândia continuam insistindo que o território semiautônomo dinamarquês não está à venda, com os ministros de ambos os países se reunindo com J.D. Vance, o vice-presidente, na Casa Branca na quarta-feira. Inclusive fizemos programa aqui essa semana só tratando sobre isso, pessoal, no programa da quinta, tá? A administração Trump e a Groenlândia ainda têm diferenças fundamentais sobre o futuro da ilha, mas continuarão conversando, disseram Lars Løkke Rasmussen, ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, e Vivian Motzfeldt, ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, após a reunião. Trump usou tarifas como ferramentas de negociação para fazer outros países cederem às suas exigências durante todo o segundo mandato. Seus comentários foram feitos poucos dias depois de o presidente dizer que imporia um imposto de 25% sobre importações para os Estados Unidos de países que fazem negócios com o Irã. Senhor Sepúlveda, se me permite essa pauta, eu queria trazer um primeiro comentário, tá? Com informações adicionais. Vamos lá, pessoal. A informação que nós tivemos aqui durante o programa, tá? Que Donald Trump, ele cumpriu essa promessa e fez um anúncio hoje, tá, taxando em 10% um grupo de 8 países europeus que, segundo ele, estariam dificultando o seu plano de anexar a Groenlândia. Há um detalhe muito importante que passou despercebido. No texto, Trump justificou a taxação como uma resposta aos movimentos militares da OTAN para reforçar a defesa da ilha, o que é uma contradição do próprio discurso do presidente americano, porque ele está falando que a ilha não está devidamente protegida. Então, se a OTAN está fazendo a parte dela, porque a Dinamarca acionou os outros membros ali da Aliança de Defesa Militar, é uma preocupação que o Trump levantou. Então, se esse é um problema, então o discurso ele não vai se manter, né? Ou seja, Trump reclamava que a Europa não estava defendendo adequadamente a Groenlândia. No entanto, quando países europeus passaram a enviar soldados para reforçar essa defesa,
Trump passou a enxergar essa movimentação como uma ameaça, respondendo então com tarifas. Então, a partir de 1º de fevereiro, tá, que é a data que começa a valer, Trump aplicará uma taxa de 10% de taxa extra sobre Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. Em junho, a taxa subirá para 25%. Segundo Trump, a taxa será eliminada apenas se for alcançada um acordo para os Estados Unidos adquirirem a Groenlândia, tá? Então, agora nós temos um problema aqui, né, senhor Sepúlveda? Porque hoje de manhã, preparando o programa, eu comecei a trabalhar numa questão muito prática. Porque quando você aplica uma taxa, essas taxas elas podem ser recíprocas. E uma coisa é você aplicar a taxa ao Brasil, que tem diversas deficiências e depende dos Estados Unidos em vários aspectos. Mas outra coisa é você aplicar isso à Europa, países como, nós estamos falando aqui, Reino Unido, Suíça, França, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, enfim. E eu fui tentar aí fazer um levantamento, senhor Sepúlveda, e eu tenho alguns números aqui, tá? O tamanho do alvo ele é muito grande para ser considerado só uma retórica, tá? E o comércio com a União Europeia ele é grande demais, tá? Para que as tarifas sejam generalizadas assim de forma neutra. Porque o comércio total de bens e serviços entre Estados Unidos e Europa em 2024 foi de 1,5 trilhões, os números que eu consegui levantar, tá? A importação de bens dos europeus para os Estados Unidos está na casa dos 605 bilhões de dólares. E as exportações de bens dos Estados Unidos para a Europa de 369 bilhões. Então, os Estados Unidos eles têm um superávit na balança comercial de 88,6 bilhões de dólares. Então, não dá para falar que de alguma forma, isso está prejudicando, a balança comercial está prejudicando os Estados Unidos. Tá? E o que acontece? Se essa tarifa for recíproca, aplicarem a reciprocidade nos Estados Unidos nessa tarifa, isso vai prejudicar também a economia americana. E nós temos um precedente de análise já baseado na própria administração Trump. Porque quando a China tomou essa atitude de aplicar a reciprocidade, o governo americano não conseguiu manter e teve que suspender as tarifas com a China. E é isso que está acontecendo nesse exato momento. Então, essa daqui é uma aposta que o Donald Trump está fazendo com a questão das tarifas, que me parece uma carta que ele... E aqui eu quero tomar muito cuidado com o que eu estou dizendo, mas me parece uma carta que ele já utilizou anteriormente e não teve condições de manter essa carta sustentável por muito tempo. É tanto que a própria tarifa global de 10% foi revogada. Nós vimos o que aconteceu em relação ao Brasil nesse sentido. E, senhor Sepúlveda, a Europa como um bloco, e eu não estou falando da União Europeia, estou falando da Europa, como um bloco, se eles começam a aplicar essa tarifa recíproca também, isso vai impactar a economia americana. É uma faca de dois gumes que nós temos nesse caminho aí. E aqui eu não estou falando que os Estados Unidos têm condições de aguentar isso ou não. Também, essa faca de dois gumes tem que ser olhado para o lado europeu. Mas não me parece ser a estratégia que vai ser possível de sustentar por muito tempo, pegando um comparativo com a China, porque a gente pode comparar a relação comercial, sim, entre a Europa, continente, com também a relação envolvendo China e Estados Unidos na balança comercial, meu caro amigo. Com todos esses pontos aqui levantados e essa informação que surgiu durante o programa, né, eu passo para o senhor comentar, né, dentro do que for possível também, né, senhor Sepúlveda, porque tem muitas informações que surgiram agora. Paulo, eu vou fazer um comentário mais do modo pelo qual as coisas estão sendo feitas.
não tanto... O problema é o seguinte, existe realmente um problema de segurança. A China foi avançando, a Rússia foi avançando, existe esse problema. Mas o que é incompreensível é esse modo de fazer as coisas. Para mim é um modo incompreensível. Eu vou partir do princípio seguinte. O que... Primeiro, não sei se você... Essa matéria que você leu fala ainda uma coisa que eu não sei se é do próprio Trump ou não, em que ele fala da Venezuela. Mas o que tem a ver a Venezuela com a Groenlândia e com o que está acontecendo ali? Quer dizer, desculpa, são ameaças de naturezas diferentes. A Groenlândia não está tomada por uma organização criminosa. Há uma ligação com um governo que é um governo de um país que faz parte da OTAN. Então, eu vou aqui tratar de um assunto que é o seguinte. Qual é o modo de fazer as coisas? Nós temos os Estados Unidos que têm um papel, vamos falar agora dos Estados Unidos nesse momento. Os Estados Unidos têm um papel importante no Ocidente. Eu não estou aqui falando de hemisfério ocidental, que é um outro conceito, eu estou falando do Ocidente. O Ocidente... Enquanto o senhor fala, só vou deixar imagens aqui rolando, das pessoas nas ruas de Copenhague protestando a favor da Groenlândia na Dinamarca, groenlandenses e dinamarqueses, sobre essa questão, enquanto o senhor fala. Pois não, meu caro, continue. Sim. Então, é o seguinte, eu pergunto o seguinte, a posição dos Estados Unidos seria sempre coligar todos aqueles que são houve aqui um corte aqui. Acho que o senhor travou, senhor Sepúlveda. Eu estava nas dúvidas se tinha sido eu ou o senhor. Acho que foi o senhor. Bom, mas então é o seguinte, essa aliança com o Ocidente é uma aliança fundamental para enfrentar a China, porque alguém disse aqui, mas o problema é a China. Sim, eu sei que o problema é a China. Eu sei que o problema é a China. Então, vamos coligar as forças ocidentais para enfrentar a China. Qual tem sido a reação? Qual foi a reação de vários países? Foi reforçar a segurança da Groenlândia, militarmente falando. Ora, não era esse o interesse dos Estados Unidos? Não era esse o interesse do Trump? Ou o Trump tem algum outro interesse que ele está usando um pretexto para tomar a Groenlândia, que não é o pretexto, não é a razão verdadeira? Era preciso o que é que a diplomacia americana devia fazer? A diplomacia americana devia conseguir, inclusive a diplomacia militar, uma aliança militar que defendesse a Groenlândia, que garantisse essa segurança dos Estados Unidos, não apenas num tratado, mas num tratado até que fosse meio, da minha perspectiva, fosse um pouco leonino. Ou seja, se vocês não garantirem, então nós vamos ser obrigados a tomar conta da Groenlândia. Mas é claro que era preciso haver um entendimento com os próprios países, e no caso concreto com a própria Dinamarca. Vejam o seguinte, um dos pontos que todos os inimigos dos Estados Unidos trabalham nas opiniões públicas da Europa, sobretudo,
é um sentimento anti-americano. E, inclusive, em muitas direitas na Europa, há um trabalho, por várias razões históricas, um trabalho de um sentimento anti-americano. Esse sentimento está sendo atiçado. Essa manifestação na rua é por quê? Porque as pessoas estão se sentindo agredidas. Então, se fosse feito um trabalho de diplomacia para cativar, digamos, a diplomacia visa isso, não é? Visa atrair países ou governos para fazerem, tomarem atitudes que eles não estariam propensos a tomar naquele momento, era preciso manter essa unidade daqueles países que são do Ocidente e que são aliados dos Estados Unidos. Ora, uma coisa que me espanta, sinceramente, é o seguinte: de repente a gente ouve a extraordinária Delcy Rodrigues, que é uma comunista anti-americana, mas depois os países que são aliados naturais dos Estados Unidos tratados a pontapés. Isso é contraditório. Paulo, eu não sei se você vai passar ou não vai, mas eu vi isso outro dia, então vou falar aqui depois, se você tiver mais dados. Mas eu outro dia vi um dos assessores do Trump, Stephen Miller, dizer o seguinte: nós somos uma superpotência, vamos pegar a Groenlândia, eu quero ver alguém reclamar. Desculpe, isso não é argumento nenhum pela ordem internacional. Isso não é um argumento. Isso é um argumento até muito perigoso. Porque imagine que a China diga exatamente a mesma coisa sobre Taiwan. Nós somos uma potência e vamos pegar Taiwan e acabou. Ora, o Taiwan tem muito interesse para todo o Ocidente. A começar logo pelo Japão, que não se pode dizer que é o Ocidente, né? Mas é um aliado do Ocidente, pelo próprio Japão que está ali ao pé e vai ser a primeiro território ameaçado pela China, se tomar Taiwan. Quer dizer, esse argumento, nós podemos, nós queremos, vamos lá e tomamos Taiwan. Foi mais ou menos o argumento que deu o Putin para entrar pela Ucrânia adentro. Só que ele realmente não é uma superpotência. A Rússia não é uma superpotência, como nós estamos vendo, e eles não conseguiram levar a cabo, apesar de todos os favorecimentos de vários países que fizeram à Rússia, eles não conseguiram levar a cabo o que eles queriam. Agora, Paulo, o que eu me espanto nisso tudo é o seguinte: uma atitude de hostilidade em relação ao Ocidente. Ao Ocidente, que é o aliado natural. Todos esses países são aliados naturais. Por exemplo, nós vimos no Reino Unido, há meses atrás, a recepção que a monarquia inglesa deu ao Trump. Agora vai um pontapé na mesa e tarifas em cima. Como você disse, e depois se ele não sustentar essas tarifas? Que é uma possibilidade grande, né, meu amigo? É uma possibilidade grande. Então... Olha, tem um... Pois não. Não, o que eu me parece é o seguinte: o modo pelo qual está sendo feito é um modo totalmente inábil e que só vai gerar fraturas no mundo que tem que enfrentar a China. Ele está fraturando os países que têm que enfrentar a China. E mais, como nós vamos ver depois, ele está empurrando certos países para os braços da China.